O analista de economia Fernando Nakagawa já está aqui no estúdio porque ele se debruçou durante toda a tarde sobre as primeiras informações que foram surgindo dessa nova regra fiscal. O governo promete contas no azul em 2025. Naka, qual é a mecânica para conseguir isso? Boa noite. Boa noite, Márcio. A mecânica, ela parte de um pressuposto muito simples. Eu vou limitar os meus gastos olhando para o que eu ganho. Então, é como quando a gente está com a conta no vermelho, com muita dívida na nossa vida, e determina que, olha, se eu tiver um aumento de salário, por exemplo, de R$1.000, eu não vou gastar todo esse dinheiro. Eu vou separar uma partezinha deste aumento de renda, de aumento de arrecadação, para pagar as minhas dívidas. E quando você faz isso sistematicamente, você consegue gerar um saldo, esse saldo é usado para pagar a dívida e aí você acaba melhorando a sua situação das suas contas. E é exatamente esta mecânica prometida ou indicada nessas primeiras informações que a gente tem sobre o marco das contas públicas. A gente separou, Márcio, um esqueminha muito simples para mostrar e explicar esta mecânica, tá? Então, os gastos do governo, eles poderão crescer, mas desde que cresça um ritmo menor que a arrecadação de impostos. Então, o número que está circulando em Brasília é de 70%. Então, vamos supor, o governo arrecadou R$1 bilhão a mais do que o previsto ou do que o esperado. Não, esse dinheiro todo não poderá ser gastado, virar despesa imediatamente, não. 30% disso vai ter que ser separadinho e o governo só vai poder usar os R$700 milhões deste aumento de arrecadação. Esta diferença entre o que aumenta a arrecadação e aumenta o seu gasto vai gerar um saldo positivo. Este saldo é o chamado superávit primário, que é o saldo nas contas públicas, ele é a última linha do saldo da conta do governo e dinheiro esse que vai ser usado para pagar as dívidas do governo. Inicialmente os juros da dívida e depois, se tudo der certo, consegue também até pagar um pouco do principal, da dívida de fato. E quando isso é feito consistentemente, o que acontece, o impacto é matemático. A tua dívida para de crescer e aí começa, até no futuro, uma questão de anos, ela começa até a cair gradativamente. A indicação que a gente tem agora, Márcio, é que este mecanismo permitiria, ao fim deste governo Lula, a gente ter uma estabilização da dívida pública. Este indicador é importantíssimo para entender se as contas públicas são sustentáveis ou não. Deste lado aqui da tela, Márcio, a gente tem a evolução, o impacto disso nos números de fato. Aqui nós temos o saldo, a expectativa de saldo na última conta, na última linha das contas do governo. É o superávit ou déficit primário. A expectativa do orçamento de 2023 é a gente terminar o ano com déficit de 2% do PIB. Imagina que é o teu salário. Você vai terminar o ano devendo 2% do teu salário, ali com um número negativo, conta no vermelho. O governo Lula, quando chegou, esse orçamento é do ano passado, né? Ele foi desenhado no ano passado. Ele disse que é possível reduzir esse número para 1% do PIB. Então, ele terminaria o ano com saldo negativo, equivalente a 1% do PIB, dá uns 100 bilhões de reais para arredondar. E com o novo mecanismo, a promessa em Brasília é, em 2024, ano que vem, zerar o rombo das contas públicas, zerar o problema e a partir daí, a partir de 2025, gradativamente conseguir gerar superávit primário. O que é isso? Gerar um saldo no final das contas, no final do ano, na conta do governo para pagar a dívida. A crítica que se fazia ao antigo teto de gastos é que, sendo um teto, limitava o investimento, por exemplo, em saúde e educação. Isso não vai acontecer agora aqui. Pois é, esta é uma dúvida que ainda não foi sanada, Márcio. Este é um ponto importantíssimo a ser respondido amanhã às 10 horas da manhã, 10h30, por Fernando Haddad. Porque Fernando Haddad tinha dito, semana passada, que as despesas com saúde e educação teriam alguma recomposição. Que recomposição é essa? Foi bem naquele momento em que o presidente Lula dizia, gastos com saúde e educação não são gastos, são investimentos. Até agora, não está claro qual será esta recomposição, porque de pouco adianta dizer que eu vou gastar menos, o meu gasto vai crescer menos do que a arrecadação, se o meu gasto começa num patamar muito elevado. Então, que patamar é esse em que as despesas vão começar a seguir o ritmo da arrecadação? Esta é outra pergunta que precisará ser respondida amanhã pelo ministro Fernando Haddad. Mas, em linhas gerais, Márcio, conversando com economistas, a mecânica deste sistema é bastante simples, de fácil compreensão e que, a depender do patamar de início
início destes gastos, sim, pode ter um impacto positivo. Agora, talvez um resultado tão forte assim de 1% do PIB aqui, né? 2 era o orçamento original, o governo já trabalha com 1. Ter 1% do PIB em apenas um ano, numa situação em que a economia ainda está meio cambaleante, aqui talvez seja bastante desafiador. O ministro Paulo Guedes, do governo Jair Bolsonaro, também prometeu zerar o saldo do rombo público em apenas um ano. Ele não conseguiu. Teve pandemia no meio, é verdade, mas é um movimento bastante drástico para o começo deste impacto. É que o difícil pode ser também, esse gasto cresce menos que a arrecadação. Como fazer como gastar menos e não ter a tendência de buscar uma arrecadação maior, por exemplo, um aumento de impostos para forçar esse equilíbrio? Então, este costumava ser o problema da regra anterior que a gente tinha durante o governo Lula 1, Lula 2, Dilma 1, tínhamos apenas e tão somente esta meta para o saldo primário. E aí o que o governo fazia quando ele queria gastar mais, ele arrecadava mais, dava um jeito de arrecadar mais. Este é um problema. Então, passa a ser um aspecto a ser observado. Mas a promessa é que a gente vai ter uma travinha também no gasto. Então, em tese, isso acabaria sendo coberto. Os detalhes realmente a gente não tem, então é outro ponto a se observar amanhã. O Naka está aqui também, ele vai trazer os destaques do mercado financeiro e, claro, a reação que foi acontecendo ao longo da tarde, quando as primeiras informações foram surgindo sobre o novo marco fiscal. Sim, a primeira reação foi muito positiva, Márcio. A Bolsa em São Paulo terminou o dia de maneira positiva. Antes das primeiras informações, a Bolsa estava meio que no 0 a 0, sem muita força. O dólar caiu hoje para R$ 5,13. Terceira queda seguida, né? Terceira queda seguida, e isso é uma indicação de que a primeira informação que piscou na tela dos agentes do mercado foi bem recebida. A partir de agora, todo mundo com os olhos amanhã na CNN para entender o detalhamento desta regra. 10h30 da manhã é a hora marcada para essa entrevista coletiva, onde a equipe econômica, claro, comandada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, vai apresentar esses detalhes. O que o Naka trouxe aqui foi uma apresentação geral, fundamental, importantíssima, até para provocar questionamentos em cima do que virá realmente amanhã na apresentação do texto. Por enquanto, obrigado, Fernando Nakagawa.